Eles tentam dilmar o governo Lula, mas é uma picaretagem, uma cara de pau. E Lênio, você definitivamente não foi uma das pessoas, eu sei disso porque conversamos sempre às segundas-feiras no DCM, você definitivamente não era uma das pessoas mais otimistas com esse inquérito do golpe. E em determinado momento você viu que a coisa não andava, a gente tinha uma delação premiada que não acabava, isso. A gente tinha uma PGR que parecia morta, e a gente tem a notícia hoje, duas notícias, na verdade, né? Essa saiu ao longo da semana, que o Gonê vai acionar o Supremo se qualquer projeto de anistia andar no Congresso, e que ele vai trabalhar nas férias. O que me surpreende, assim. Não gosto do Gonê, acho a voz dele horrível, acho as posições dele deploráveis, mas acho que é uma boa notícia, né? Não, veja, há um conjunto de elementos que mudam o cenário, que decorrem de contingências, decorrem de acasos, decorrem de investigação. Por exemplo, o Mauro Cid foi escamoteando, foi enganando como Sherazade, por isso a delação Sherazade, ele foi enganando a polícia, enganando o Ministério Público. Isso é fato. Por que eu posso dizer isso? Porque ele escondeu, porque ele apagou aquelas informações que estarreceram o Brasil, Pedro Zambar, que foi a tentativa de que, no meio da tentativa do golpe, o meio para isso, por isso que não está se discutindo tentativa de homicídio, está se discutindo o meio que era matar integrantes do governo, presidente e vice, mais o Xandão, para fazer o golpe de Estado. Veja, então, isto estava escamoteado, porque nós tínhamos razão em denunciar no DCM ao meio-dia, todos os meios-dias, nós denunciávamos a delação Sherazade, e era mesmo Sherazade, e aí a polícia descobriu, eu até estou surpreso até agora que o Cid não foi preso, porque fez escondimento disso, mas esse elemento, ele muda o cenário que eu disse antes. Isto é, ele faz com que uma espécie assim, alguns indícios se tornam em provas de fatos mais concretos, que deixam o próprio Procurador-Geral da República mais tranquilo. Aí eu falo um pouco, né? Eu tenho brincado com a grande mídia, né? Quando o Merval Pereira, quando a grande mídia em geral começa a considerar como fato a tentativa de golpe, isto dá uma tranquilidade, porque aí vem uma palavra que eu inventei no meio. Os fatos já chegam afofados para o Procurador-Geral da República. Ele se sente mais a cavaleiro, entendeu? Ele não surpreenderá ninguém, surpreenderá se não denunciar, mas ele não surpreenderá ninguém se colocar Bolsonaro e todo mundo na denúncia. Acho que está bem desenhado esse cenário, né, Pedro? Está bem delineado esse cenário. E eu acho também, professor, que é aquela coisa, quando a gente vê uma preventiva, o senhor foi crítico de todos os casuísmos da Lava Jato no dia 1, com o Serrano, com o Cacá e com muita gente que a gente conhece, e nunca foi entusiasta de prisão preventiva, mas essa prisão preventiva do Braga Neto foi providencial, hein, professor? Claro, porque as prisões preventivas da Lava Jato não se davam nesse contexto. Você não tem uma prisão preventiva, por exemplo. Primeiro, Lula mesmo nem foi preso preventivamente, né? Então, a prisão do Lula já era por causa daquela decisão do Supremo que permitia que, em qualquer momento, enfim, depois do segundo grau, se fizesse a prisão, começasse a cumprir a pena, mesmo que ainda tivessem recursos para o STJ e para o STF. Então,
nesse sentido, né, o contexto é diferente. Você não tem, por exemplo, um figurão, o tempo da Lava Jato, fazendo isto que foi feito pelo Braga Neto, tentando, por exemplo, mexer e combinar testemunhos, queria saber o que estava acontecendo com a delação do Cid. E isto atrapalha, obviamente, obstrui a investigação, e aí tem os motivos, que hoje também é fato, né? Já não há, isso é interessante também, né? Você vai ver muito poucas pessoas do direito, isso deve ser dito, muito poucas pessoas do direito, a não ser alguns setores identificados com o bolsonarismo, que contestam a validade da prisão do Braga Neto. Então, isso pega, assim, por exemplo, algumas pessoas insuspeitas, assim, que trabalham garantias, né? Veja, o Cacai, o Auri Lopes Júnior, algumas pessoas assim, o Pedro mesmo, enfim, eles não têm dúvida de que Braga Neto devia ser preso. Isso também afofa um pouco os fatos e faz com que dê mais tranquilidade à polícia e ao Ministério Público. Lênio, você fala de fatos afofados e fala da decisão do PGR. Queria fazer um exercício um pouco de especulação. O PGR trabalha corretamente, prendemos depois do devido processo ou por conta... Prendemos Bolsonaro, prendemos esses militares. O fascismo vai estar acalmado ou o combate é mais longo? O que você acha sobre isso? Levando em consideração, principalmente, uma área que você conhece bem como direito. O fascismo, digamos, fica manco, bem manco. O fascismo vai precisar de cadeira de rodas, por exemplo, algo assim. Ele vai ficar bem prejudicado com a prisão. Ele não morre nunca porque ele é uma ideia, né? Isso é que nem a Lava Jato, o lavajatismo é uma ideia. Agora, isso é que nem o meio ambiente. O meio ambiente, o ecossistema, digamos, onde nós vivemos, existem os predadores que vão se adaptando. Então, os passarinhos que têm bico longo, eles têm bico longo porque durante milhões de anos eles foram fazendo com que o bico crescesse porque eles precisavam alcançar alguns lugares que o bico pequeno não alcançava. Isso é darwiniano, eu gosto muito disso, acho muito interessante. O ouriço não tinha, o ouriço desenvolveu os espinhos para se defender e assim por diante. Quem tem dentes longos, etc., nós temos dentes e tínhamos mais de 30, agora temos 28, mas a gente pode voltar a ter 36, talvez, quando se ficarmos burro. As redes sociais ainda vão nos transformar em animais que pastam, né? Que, enfim, que ruminam. Está quase lá. Mas, na medida em que o meio ambiente vai criando adaptações, né? Porque as espécies se adaptam, isso faz com que nós também, os democratas, por exemplo, quanto mais anticorpos e instrumentos nós temos contra os predadores, mais tranquilos nós podemos viver. Veja, por exemplo, a Alemanha fez, digamos, dentes enormes, né? A democracia ficou com os dentões ou garras fortes, por exemplo, com a lei que eles têm, de defesa da democracia, né? Lá, por exemplo, o simples fato de um cara conspirar e viajar para o exterior para se encontrar com outra pessoa, isso já é tentativa, já é golpe lá, já está dentro do terrorismo de Estado. Então,
O Brasil pode, se nós, de novo, repito, se a gente conseguir dar o salto para fora do passado, atravessar o Rubicão do presente e entrar para dentro do futuro, com certeza esse trajeto aqui vai nos aumentar nossas proteções. Os nossos espinhos ficarão maiores, os nossos dentes crescerão, nossas unhas também ficarão maiores para nos defendermos dos predadores, né? E até o porrete ficará maior, dependendo das circunstâncias. A gente tem, então, o meio ambiente que faz com que nós criemos anticorpos e defesas será reforçado por isso, e quando a gente entrar para dentro do futuro, nós não estaremos livres jamais dos fascistas. Veja, a Alemanha não está livre, volta e meia lá eles fazem algum barulho, mas é um barulho controlado. Você pode ter certeza que o leiteiro entrega leite. Então, nesse sentido, nós vamos criando tranquilidade. Nunca eliminaremos o fascismo, nunca eliminaremos o lavajatismo, o moralismo, a questão na pauta dos costumes, as pessoas querendo proibir o aborto. Isso nunca será eliminado. Agora, nós, se soubermos fazer bem, estaremos com a casca dura feito tartaruga. Lênio, para a gente ficar com essa casca dura de tartaruga, e você é um crítico ferrenho dos influencers, das redes sociais, dessa dinâmica, embora você utilize muito bem as suas redes sociais, grava podcast, faz conteúdo, e você teve um programa por anos sobre direito e literatura. Se as pessoas lessem mais Shakespeare e ficassem menos no Instagram, elas virariam mais tartaruga? Claro, sem dúvida. Talvez não no sentido de andar mais, até andar mais devagar também. Acho que a gente anda muito, muito depressa. Eu também ando muito depressa. Veja, quando eu faço críticas às coisas, eu não sou uma freira, tá? Eu não estou no convento, né? Eu sou parte não do estou problema. No convento, eu sou parte do problema. Eu não sou nem um ingênuo, sabe? Eu não sou que nem na fábula das abelhas, do Mandeville, as abelhas todas viviam bem, mas havia muitos vícios, etc. As abelhas foram pedir para a rainha, grande rainha, instaure a virtude e proíba os vícios. Ela atendeu o pedido e deu no que deu. Em 3 meses, o reino estava, as moscas estavam um horror, brigavam um com o outro, porque se você não pode mais mentir, você já não tem nem harmonia. Imagina, se você não pode mentir, chega de manhã, sua mulher diz, como você está e como estou? Aí se... Minta! Em nome do amor, minta! Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.